glória a Deus. Vamos lá para a palavra de Deus. A palavra de Deus que vamos meditar se encontra no livro de Mateus, capítulo 16, do 13 ao 19, tá? Então Mateus 16, do 13 ao 19 diz assim: Chegando Jesus a Cesareia, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias e ainda outros Jeremias. Outros ainda dizem profetas. Então Jesus com seus discípulos perguntou: quem estão falando ao meu respeito? Quem as pessoas estão falando quem eu sou, né? E aí os discípulos responderam: alguns dizem que é João, né? João Batista. Outros estão dizendo que é Jeremias. Outros estão dizendo que é um profeta, né? E agora Jesus faz essa pergunta: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou, né? Então Jesus, ele queria saber qual era a compreensão, qual era o entendimento, qual era a revelação que os seus discípulos tinham a respeito dele e o que as pessoas estavam dizendo. Lembre-se que multidões acompanhavam Jesus, mas muitos acreditavam que ele era um profeta, alguns acreditavam que ele era João Batista, outros diziam que era Jeremias, alguns não diziam nada, né? Estavam perdidos. Mas Jesus perguntou: e vocês, o que vocês afirmam que eu sou, né? E agora Pedro aqui vai responder no versículo 16: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Pedro, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Glória a Deus. Então aqui nós vemos que Jesus pergunta para Pedro: quem eu sou? E agora Pedro tem a revelação de que ele era o Cristo, amém? Então esse título dessa mensagem é a revelação do Cristo, a revelação do Cristo. Por que é tão importante sabermos quem é Cristo? Por que Pedro, Jesus falou: feliz você é? Porque essa revelação não veio da sua sangue, do seu sangue, da sua carne, ou seja, não foi algo humano que te revelou, foi algo espiritual. O próprio Pai do céu te revelou quem eu sou, ou seja, a revelação do Cristo, né? Alguns diziam ele é João Batista, outros diziam ele é Elias, outros diziam Jeremias, outro algum profeta. Ou seja, as pessoas olhavam para Jesus: ele é um profeta, ele é um mestre, ele é um bom homem, ele é alguém que está fazendo algo tremendo, Deus está usando para curar, para libertar, mas eles ainda não tinham a revelação completa de quem ele era, quem era ele. Então Pedro tem uma revelação completa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo significa Messias, ou seja, significa ungido. Ou seja, ele fala: Jesus, você é o Messias, Jesus, você é ungido. Ungido é aquele que foi revestido, aquele que foi revestido com poder. A Bíblia declara que Jesus foi revestido com poder. Mas sabia que Jesus até os 30 anos ele andou aqui na terra, né? Apenas crescendo na sabedoria, no conhecimento, mas ele ainda não começou seu ministério. E só depois que ele foi batizado no Rio Jordão é que ele foi revestido do alto, ou seja, ele foi ungido do alto. E toda a diferença fez na vida de Jesus a partir que ele foi revestido do alto. Por exemplo, quando Jesus foi cheio do Espírito Santo, até mesmo os demônios, as pessoas endemoniadas gritavam vendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, eles reconheciam uma unção. A Bíblia nos diz lá em Atos 10:38 que Deus o Pai ungiu Jesus, né, com o Espírito Santo, o qual andou por todas as partes, fazendo bem, curando a todos e libertando a todos, porque Deus era com ele. Ou seja, a unção que foi confiada a Jesus, ou seja, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo sobre Jesus o ungiu. E agora Pedro está falando: você é ungido, você foi o Messias, você foi enviado. E agora nós vamos ver a importância da revelação do Cristo. Ou seja, precisamos saber quem é Cristo, precisamos ter essa revelação de quem é Cristo. Eu te pergunto, assim como Jesus perguntou para os seus discípulos: quem é Cristo para você? Quem é Jesus para você? O quanto você conhece de Jesus? Qual a importância de você conhecer a Jesus, né? Qual a importância? Podemos conhecer a história, podemos saber da vida de Davi, de Salomão, de Abraão, de Isaac, de Jacó, tantos personagens. Podemos conhecer a Bíblia, podemos conhecer as histórias, mas qual a diferença de conhecer a Cristo? Qual a diferença de conhecer e ter a revelação de Cristo, né? Então Jesus está falando, e sabe o que é tão importante? Que quando você conhece quem é Cristo,
você vai descobrir algo tremendo. Olha a importância. Jesus falou: Pedro, quem eu sou? Ele falou: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora Jesus fala: você é feliz, você foi abençoado por Deus, e por causa disso eu declaro para você: você é Pedro, e sobre você, sobre essa palavra, sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. Olha o que Jesus revela, olha que tremendo. Quando nós temos a revelação de quem é Cristo, vamos também descobrir, sabe o que? Quem somos e o que Deus quer que nós sejamos. Entenda isso. A revelação de quem é Cristo, ela vai te dar acesso, é uma chave. Ele falou: eu te dou uma chave para você abrir, para você ligar e desligar. Né? Eu lhe darei a chave do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado, e o que você desligar será desligado. Você deu uma autoridade, deu um poder. Ou seja, você tem a revelação de quem é Cristo, você vai descobrir, sabe o que? Quem é você e o que Ele quer que você seja. Você entende isso? Olha que tremendo. Porque qual a diferença de você conhecer apenas Jesus como uma história, ou você ter a revelação de quem Ele é? Você entender por que Ele foi ungido, por que Jesus veio aqui na terra, por que Jesus morreu naquela cruz, por que Deus o ressuscitou, qual é a missão dele. Então, quando você vai tendo a revelação de quem Ele é, e era isso que Jesus estava falando, e quanto mais perto você chega de Jesus, mais revelação você vai ter dele. Quanto mais revelação você sabe quem Ele é, por que Ele veio, qual que é o propósito do seu chamado, da sua missão. Ele é o Messias. Então Ele vai te revelar quem é você, e Ele vai te revelar que você não precisa ser aquilo que as pessoas dizem que você é. Você está entendendo isso? Jesus falou: o que eles estão falando que eu sou? Alguns estão falando que você é João Batista. Não porque as pessoas falavam que ele era João Batista, Jesus era João Batista. Não porque as pessoas falavam que ele era Elias, ele era Elias. Não porque as pessoas falavam que ele era Jeremias, era Jeremias. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essa revelação, ela vem mostrar assim, que quanto mais você tem a revelação de quem é Cristo, de quem é Jesus, mais você vai saber quem é você. Todos nós, quando somos pequenininhos, nos perguntam: o que você vai ser quando crescer? O que você sonha ser? E alguns falam: eu quero ser astronauta. Outros falam: eu quero ser um artista de Hollywood. Outro: eu quero ser um roqueiro. Eu quero ser bombeiro. Eu quero ser policial. Tantas coisas, as pessoas têm sonho, mas muitas vezes não são aquilo que eles desejaram um dia. E se são, também se encontra ainda falta alguma coisa, não é verdade? Então Jesus está falando assim: não é importante o que as pessoas dizem que vocês são. O que é importante, o que eu digo que você é. Jesus olha para Pedro e fala: a partir de agora, já que você teve a revelação de quem eu sou, eu vou revelar quem você é. Pedro um dia era apenas um pescador. Pedro era conhecido, né, ali na Galileia como um pescador. Agora Jesus fala para ele: você será conhecido. Eu te darei uma autoridade, para ligar no céu e desligar no céu. E sobre ti nada vai te derrubar, né? Então ele dá uma promessa para Pedro. Ele fala: eu vou fazer coisas grandes na sua vida, eu vou te revelar quem você é, para você fazer o que eu quero que você faça. Você está entendendo a importância de você ouvir e conhecer a revelação de Cristo? Quanto mais você conhece quem é Cristo, você vai saber mais o valor que você tem. Eu vou te levar para a passagem lá de João capítulo 4, eu vou só contar a história. João capítulo 4, Jesus se encontra com uma mulher samaritana. Aquela mulher estava num poço, e agora Jesus se assenta do lado dela, pede um copo d'água, né? Ela conversa com ele, e agora Jesus fala assim: vai lá e chama seu marido. Ela fala: eu não tenho marido. Aí Jesus fala: você falou direito, você falou bem. Isso está lá em João 4, versículo 19. Você falou a verdade, você falou, porque você já teve 4 e esse que você está já é o 5º, não é seu marido. E agora aquela mulher fala: eu vejo que você é um profeta. Ela ficou admirada porque Jesus revelou, né? Jesus revelou quem ela era. Jesus revelou qual era a vida dela. Jesus revelou o que estava acontecendo na vida dela. Jesus te conhece. Jesus conhece toda a sua história, conhece toda a sua vida. Assim como Ele revelou aquela moça, né? Aquela moça, o que ela era para aquela sociedade, o que era para aquela vila dela do samaritano. Era uma mulher que perdeu 4 casamentos, talvez se divorciou 4 vezes, talvez era uma mulher mal falada. Mas Jesus olhou e falou assim: a partir de agora eu te revelo quem você é, e eu vou revelar. Ela fala: você é um profeta? Será que quando Jesus vir, o Messias vir, Ele vai nos ensinar tudo isso? Agora Jesus se revela para ela falar: sou eu o Messias, sou eu que falo contigo. Agora Jesus se revela: eu sou o Cristo.
Messias é Cristo, eu sou o Cristo. Quando ele revelou isso para ela, a vida dela foi transformada. Agora Jesus revela para ela: você não terá mais essa história que você teve até agora. A partir de agora você será uma grande ganhadora de alma. A partir de agora sua história muda. Quando aquela revelação que ela estava falando com Cristo entrou no coração dela, toda a história dela foi transformada. Agora ela corre ali para Samaria, e quando ela volta lá, fala: encontrei o Messias, vamos ali ver com ele. E ela trouxe toda aquela cidade para ter com Jesus. Agora imagine a gratidão agora daquelas pessoas para aquela moça. Aquela cidade toda conheceu Jesus, conheceu o Messias por causa daquela mulher. Aquela mulher foi apenas pegar água e voltou com a revelação de quem é o Cristo. Ela teve a revelação, e quando nós temos a revelação de quem é Cristo, nós vamos saber quem nós somos e o que Ele quer fazer na nossa vida. Assim como Jesus se revelou para Pedro, assim como Jesus se revelou para essa mulher samaritana e mudou a história, Ele continua sendo o mesmo. Quem é Cristo para você? Quem é o Senhor para você? Ou seja, qual a importância de você conhecer Cristo? Ele falou: eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Mas Jesus também falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, quando você conhece Cristo, quando você sabe que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, você recebe a vida, você tem acesso a Deus. Ele falou: eu sou o pão da vida. Ou seja, você vai e se alimenta da verdade, se alimenta da vida. Ele é o alimento que a sua alma necessita. Ele falou: eu sou a porta das ovelhas. Então Ele chama as suas ovelhas. Quem passa pela porta é salvo. Então Jesus se revela. Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Então Ele chama, ele se declara: eu sou o Messias. Ele é o Deus que conhece a tua vida. Ele é o Deus que quer se revelar. Ele quer que você conheça Ele. Ele quer que você mesmo conheça o valor que você tem para Ele. Porque quando você conhece Ele, quando você conhece o valor que você tem, você também vai ser revelado ao seu coração o que Ele deseja na sua vida. Ele deseja coisas grandes. Os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor são muito mais elevados que os nossos. Assim como o céu é mais elevado que a terra, assim são os pensamentos do Senhor ao teu respeito. O Senhor tem coisas tremendas para a sua vida. O Senhor diz assim: clama-me, invoca-me e eu te anunciarei coisas grandes, coisas ocultas que você não conhece. O Senhor te colocou aqui para se revelar a você. Você precisa conhecer esse Cristo, o Cristo vivo, o Cristo, porque se você conhecer um Cristo morto, a sua fé é morta. Se você conhecer um Cristo fraco, você é fraco. Se você conhecer um Cristo limitado, você é limitado. Agora, se você conhecer o Cristo, o Filho do Deus vivo, se você entender por que Ele veio aqui, por que Ele pagou um preço pela sua vida, você vai ver o valor que você tem, e você vai entender que Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Então talvez um dia, quando você era pequenininho, você sonhou que ia ser aquilo, talvez você tenha frustrado porque você não conseguiu ser aquilo. Talvez você até conseguiu, mas mesmo existe uma frustração. Eu quero te dizer que Deus tem algo maior para você. Ele tem um plano perfeito para você. A Bíblia fala que o plano dele é bom, perfeito e agradável. Pedro, quando teve a revelação de que era Cristo, ele entendeu quem ele era. Ele era um homem normal, ele era apenas mais um no meio da multidão. Mas quando ele foi revelado que Cristo chamou ele, a vida dele foi transformada. Que essa palavra ia transformar a sua vida. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um chamado. Um dia Ele chamou um jovem muito pequeno e ele falou: eu não sei falar, eu sou pequeno. Era Jeremias, mas Deus disse: não diga que você é uma criança, não diga que você é pequeno, não diga que você não sabe falar, porque onde eu te enviar você irá, você será um profeta entre as nações. E era isso que ele estava tendo, essa revelação do chamado dele. Deus estava falando: Jeremias, eu vou te capacitar, eu vou te ungir. A mesma unção que ungiu a Jesus, é a mesma unção que Ele quer nos dar. Ou seja, quando você conhece Cristo, que é a unção, aquela unção vem sobre a sua vida para quê? Para você andar na revelação do chamado que Ele tem para a sua vida. Então quanto mais você conhecer Cristo, quanto mais perto você estiver, mais revelação dele você vai ter, mais você vai saber do que ele tem para a sua vida. E ele tem algo tremendo para a sua vida. Ele te chama para um propósito. Ele chamou aquela mulher samaritana para mudar a sua história e para ela ter toda a sua vida transformada. Quando seus olhos se abrem, você enxerga Cristo, a sua vida é transformada. Talvez você conhecia Cristo como essas outras pessoas conheciam. É um profeta. Às vezes você acha que Jesus é apenas um profeta. Eu quero dizer que é mais que um profeta. Talvez você achou que ele era apenas um sacerdote. Ele é mais que um sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. A palavra ungido é consagrado, é separado. Na antiga aliança, ou seja, no Antigo Testamento, existia 3 ofícios diferentes. Existia o ofício de profeta. Um profeta era separado e ungido para profetizar. Outro era ungido para ser um
sacerdote, ou seja, para servir a Deus, e o outro era ungido para ser rei. Eu quero declarar que Jesus é rei dos reis, ele é o sumo sacerdote, e ele é mais que um profeta, ele é o próprio Filho de Deus, que veio, ele é a própria palavra viva, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, amém? Ele quer que você se encha da revelação dele, o quanto ele te ama, o quanto você é especial, amém? Que você possa entender isso, que essa revelação venha impactar seu coração, e que você venha ser aquilo que Deus deseja que você seja, amém? Quando você tem a revelação de quem ele é, do que ele quer fazer na sua vida, a sua vida será transformada. Hoje eu te declaro, eu sou o que Deus desejou que eu fosse. Há um tempo atrás eu não conhecia Cristo, há um tempo atrás eu era uma ovelha perdida, há um tempo atrás as pessoas podiam me discriminar, tinha um rótulo, lá vai o pilantra, lá vai o maconheiro, lá vai aquilo, tantas coisas que as pessoas colocam, mas Cristo arrancou aquele rótulo, e agora ele coloca servo do Deus vivo, sou ungido do Cristo, do Filho do Deus vivo. Esse é teu destino também, a salvação, a vida eterna, um grande chamado, um grande ministério. Deus também te separa, Deus também te chama. Quando você sabe da revelação, o quanto ele te ama, você sabe que a unção dele está também sobre ti, amém? Você vai fazer coisas grandes e coisas tremendas, assim como essa mulher samaritana fez, assim como Pedro fez. Todos que são alcançados pelo propósito de Deus, todos que têm uma revelação de quem é Cristo, vão andar no sobrenatural, amém? Eu quero orar, quero finalizar essa oração para você entender que você é importante, que você não é o que as pessoas estão dizendo, que você não deve aceitar, né? Não deve aceitar certos títulos. Esse título não é permanente. O que você é, o que você era, será alterado, será mudado. O Senhor tirará e colocará dentro de você o plano dele, o propósito dele, né? Você não é o que os outros dizem que você é. Você é aquilo que Deus deseja que você seja. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Você é um filho de Deus. Se você entregou sua vida para Jesus, você é um filho de Deus. Você é salvo pela graça. Você não é um pecador. Você foi justificado pelo sangue de Jesus, amém? Então receba o plano de Deus, não o que as pessoas dizem. Jesus não andava conforme o que eles diziam. Jesus andava conforme o que o pai dele falava. E o pai dele falava: tu és meu filho amado. O pai também te diz: você é filho amado dele, amém? Você é filha amada do Senhor. Então ande segundo o propósito de Deus, ande segundo a vontade de Deus, não conforme o que as pessoas dizem que você é, mas sim o que Deus está revelando. Quando você tem acesso à revelação, você vai viver debaixo de revelação, amém? Ele é mais que um profeta, ele é mais que um sacerdote, ele é o Rei dos Reis, ele é o Filho de Deus, amém? Ele é o Deus Emanuel, ou seja, ele é o Deus que está contigo, o Deus presente, o Deus que está aí contigo, o Deus que está falando contigo, o Deus soberano. O Deus sabia que você ia parar nesse momento para ouvir essa pregação, para falar contigo, para você entender que você não é o que o mundo diz que você é, você não é o que Satanás está falando que você é aquilo que Deus deseja que você seja, uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia da revelação de Cristo, amém? Você vai ter a revelação que Cristo é teu melhor amigo, que Cristo te escolheu, que Cristo se separou, que Cristo te amou, por isso que ele sofreu naquela cruz. Sabe por que ele sofreu? Para não te ver mais sofrer. Sabe por que ele morreu? Para te dar vida eterna. Sabe por que ele foi ali injustiçado? Para você andar debaixo da justiça de Deus, amém? Justificado pelo sangue de Jesus. Ele é o grande eu sou, amém? Tu és meu filho amado, o Senhor te diz assim, né? Então você vai perguntar para o Senhor: me revela quem tu és, é a tua oração. Me revela quem eu sou e me revela o que queres que eu seja, amém? É essa oração que vamos fazer. Senhor, me revela mais de ti, mais da tua graça, mais do teu favor, mais do teu poder, amém? Ele é poderoso. Se você está enfermo, se você está doente, amém? Ele é poderoso para te curar agora, amém? Se você crê que ele é poderoso para te curar, então seja curado em nome de Jesus, porque ele é poderoso, amém? Ele sabe que você está sofrendo com essa dor e ele te cura agora no nome de Jesus, porque ele é poderoso, amém? Creia nisso. Quanto mais revelação você tiver do poder dele, mais poder você vai ter. Quanto mais revelação do amor dele você tiver, mais amor você vai ter. E quanto mais santidade, quanto mais revelação da santidade dele, mais santidade você vai ter. Ou seja, mais íntimo dele, mais comunhão com ele você vai ter. Ele te chama para isso, para você andar de revelação em revelação. Me revela quem eu sou, quem você é.
Jeremias descobriu, você é um profeta entre as nações, né? Deus vai revelar qual é o propósito da tua existência, por que Deus te colocou na terra, por que Deus te coloca aí no meio da tua família, por que Deus permite tantas coisas. Deus vai te revelar. Você não está aí por acaso, você está ali para ser um instrumento usado por Deus, assim como aquela mulher samaritana estava naquele momento, foi para ser achada por Jesus, foi para ela ter a revelação de quem é Cristo. Quando você tem a revelação de quem é Cristo, você vai ter a revelação do seu chamado, amém? Vamos orar no nome do Senhor Jesus, para que Ele te revele o que você vai fazer para Ele, amém? Como você vai ser a partir de agora, amém? Você não será mais o mesmo, porque Jesus está se revelando a você. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, Pai, e nós declaramos, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor foi ungido pelo Pai para curar, para libertar, para salvar, mas também, Senhor, meu Deus, para transformar a nossa história, para nos dar direção, Senhor. Que esta unção, Pai, que esse poder, Senhor, venha revelar agora a cada vida, a cada coração, Senhor, o seu chamado, o teu plano, o teu propósito, Senhor, no nome do Senhor Jesus, ó Deus. Aquele que não te conhecia, Senhor, aquele que não tinha certeza, Senhor, que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que agora venha ser revelado no seu coração, que não há outro caminho, que não há outro Senhor, que não há outro Salvador, que não há ninguém que morreu no nosso lugar, que ninguém é poderoso, Senhor, para entregar a nossa vida e transformar a nossa história, Senhor. Revela-te essa casa, revela-te essa família, Senhor, e revela o Teu propósito, revela o Teu chamado, Senhor, que no nome do Senhor Jesus, que cada vida aqui, Senhor, venha andar debaixo de revelação, e quanto mais conhecemos a Ti, mais vamos descobrir qual é o plano, qual é o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós sabemos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus, declare assim: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, e eu Te recebo como único Senhor e Salvador. E a partir de agora, eu declaro que Jesus Cristo, é meu único Senhor e Salvador. Diga assim: eu vou viver os planos que Jesus tem para a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. A Jesus toda a honra e toda a glória. Amém.